Pessoal, vamos lá. Então, nessa perspectiva, relacionado também ao Florestan Fernandes, que eu já eu coloquei como exposição aqui o livro, são referências ligadas ao campo de pesquisas, perspectivas ou perspectivas relacionadas ao treino, e essa treinabilidade nos traz concepções em correntes históricas. Florestan Fernandes, ok? Traz também uma história e pesquisa que traz catalogações, atlas relacionam ao corpo e as mediações que ocorrem entre índios, uma colônia, perspectiva entre os campos cronológicos, cronogênese, microgênese, ou seja, filogênese. Eu também uso o termo também que o próprio Vygotsky é um campo de pesquisador ligado à psicologia histórica, que é o campo interacionista, que ele coloca o sujeito, coloca umas teorias, alguns colocam um campo análogo entre 3 anos, 4 anos. Somos pesquisadores inatos, há um DNA entre esses campos. Porém, então, tem alguns autores aqui, que eu coloquei como uma anotação também traz referências como livro, ou seja, que país é este? Será só imaginação? Será só imaginação? A palavra imaginação, como eu coloquei aqui, a abordagem solucional imaginária na temática central, ok? Que eu já coloquei no canal do TikTok. Quem estiver alguns temas transversais ou estão atravessando alguns temas que possam colocar em crise, pesquisas, que possam catalogar e colocar como referência entre os meios que intercalam a solução entre o corpo e a sociedade, o corpo e os seus traços e os seus campos tatuados ligado a questões importantes que vinculam a própria sociedade. Aqui tem a Maria Vitória Benevides, Maria Vitória Benevides, que ela mostra aqui uma ideologia de segurança, e repreensão policial. Quando falar repreensão, algo de reprimir, usamos a teoria freudiana, ou lacaniana, que reprimir, ou seja, o pique-esconde, algumas questões que nós temos que autoavaliar, é lógico, ver um inconformismo, depende, ou seja, das músicas que são cantadas, da velha guarda, jovem guarda, para entendermos que a segurança, para se adaptarmos a cada dia, os impactos noticiários da imprensa, que ocorre, que eu falei, a imprensa sem massa ou com massa? Sem massa, nos traz o que? Algo que vai ficar vagando aí, elementos, assim, todo respeito, mas que não materializa, nos traz estudos e atenções em gerais, ok? Essa atenção em geral. Pois bem, entre os fatores cruciais importantes, qual é a maneira que podemos solucionar a perspectiva? Que país é este? Nós olhamos aqui a bola de futebol, ali, mas ali não tem a marca, porque tipo algo ali oculto. Vamos ter que pesquisar para analisar os campos de noticiários. Nós olhamos aqui, elementos que possam fazer, entre a perspectiva crítica, realista, inserida, literária, genérica, específica ou campo geral, ou seja, um objetivo específico ou campo geral. Não podemos generalizar. Então, entre a motricidade noticiária e entre a motricidade patriarcal, patrios, e a motricidade sócios, que até eu emprestei um colega, depois, se quiser que eu devolvo, emprestei um livro, Educação Física e Sociologia. Nos traz um parecer ligado também a imprensas, os campos urbanos e rurais, onde eu coloquei alguns anexos ali ligados também a alguns autores, como João Batista Freire da Silva. Ali no seu parecer, ligado à ciência motriz e que vai correlacionar a economia, ciência econômica. Alguns autores que ligam ao campo da filosofia, que entre as conclusões ligadas a Kant e outros autores, falam que as conclusões é o quê? Entre a ciência econômica. E aonde há uma economia, há um gerenciamento ligado ao quê? A motricidade. Aonde há motricidade, há um impulso. Onde há uma impulsão, onde há um impulso motriz. Ok?
Que crise é essa? Então são perguntas. Então, se crise é essa, vamos pesquisar, investigar, catalogar, mapear. Que crise é essa? Então, por isso que eu dei aquela viravolta que eu falei sobre os conceitos ligados à motricidade humana. Ok? Então, quando falamos que crise é essa, há um controle motor. Quando eu estou pedalando ou caminhando, pistas, qualquer lugar que eu estiver, eu tenho que ter um controle motor na minha percepção periférica analítica, conduzindo a bola. Posso pegar uma bola aqui agora, tem uma bola aqui no circuito, ok? Nos traz o campo para exemplificar. A bola pode ser um circuito aqui no box, conduzindo a bola, no campo de recepção, depois eu vou, ou seja, passar a bola, passes, ou seja, laterais, passes, ou seja, frontais, passes, horizontais, passes que possam haver um tratado entre a gravidade esquelética. Eu não falo mais da Santiana porque há tempos difíceis. Que país é este? Tempos difíceis. Não estou citando o Ataíde, também do hip hop, né? Rap. Que tempo, né? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Ou seja, que tempo bom. É lógico, tempos atrás eu já cheguei a ir nos shows do Racionais MCs, mas houve muitas polêmicas. Também já fui no Charlie Brown Jr., cheguei aí, comprei, não sei se eu não lembro, pessoal, mas eu comprei. Houve tanta dificuldade para eu ir, foi no dia D, que é a Praça do Papa, na época, ali na Grande Vitória, mas houve uma dificuldade, porque as canções, as composições, como Gilberto Gil, que eu falei, Refavela, Super-Homem não conheço muito, só vi só o tema, mas ele cantando nos traz canções da MPB, como o Roberto Carlos, né? Então nos traz panoramas. Por exemplo, a Lady Laura, Fale Comigo. Lady Laura, passei lá na frente da casa da minha avó, acho que o nome dela é Laurença, Lady Laura, que era conhecida, essa é Laurença, ela era conhecida Jalira, né? Mas então ali, não sei se o nome era, a Laura, Lady Laura é a mesma coisa que significa mesmo que Laurença, não sei se era a avó, a própria mãe dela. Então, como Lady Laura, Fale Comigo, Lady Laura. Então, são músicas que nos traz o campo acústico, rítmico, e vai trazer memória. Então, o sujeito, o objeto, que é a música, e a fala, o campo acústico, as inteligências múltiplas, vai ver a fala e a escrita, vai lembrar. São repertórios, são noticiários que vão delegar planilhas ligadas ao treinamento, como diz o próprio Bompa. Vamos colocar vários jogos que possam interagir. 2004, não, 2005, Bompa fala. O PhD ali, né? Doutor Bomba. Eu sou meu doutoriado, não sou doutor Bomba. Não é doutor Bomba. Mas o doutor Bomba, ele fala sobre essas questões, né? Sendo PhD nessas áreas de treinamento, entre essas problemáticas sociais, ok? Nos traz maneiras entre a manifestação da crise pedagógica, esquelética, e essas matrizes que relacionam a primeira matriz, segunda matriz. A terceira matriz eu falo que é a terceira idade. Terceira idade ali que você volta para um tempo de criança, e os ossos estão fracos, a coluna, tem que ter uma cautela, uma precaução. A terceira matriz nos traz uma faculdade entre a terceira instância, entre o pensar, sentir e agir. Não vou falar de religião, mas todas as religiões têm um conceito ligado a pensar, sentir e agir. Estou falando negócio de questões que falam sobre já falei o que eu acredito aqui tempos atrás, nos canais aqui digitais. Mas não vou ficar expondo sempre entre esses campos do corpo brasileiro, aqui nas editoras. Então, também tem o Fausto, Boris Fausto, que Crime e Cotidiano, a Criminalidade, 1924. Aí por isso que nós entramos em cenas na época, né, no século passado, início, as consequências, as abolições, que nos traz uma linguagem, sociabilidade da escravidão. A imigração estrangeira é um pouco parecido, só olhar os campos introdutórios, resumos, resenhas, com Flores C. Fernandes, que nos traz destaques também, e outros autores como pesquisadores, como Oliveira, e outros N pesquisadores, N como nós, né?
esse DNA.